O meu planejamento inicial era só falar do filme original e do novo que estreou no cinema há algumas semanas. Mas eu me dei ao trabalho de assistir os 4 filmes dessa franquia e olha que trabalho que eu tive. Então eu vou falar dos 4 filmes nesse vídeo mesmo. Sim, eu assisti todos os filmes da franquia, eu sei o que vocês fizeram no verão passado e eu vou falar um pouquinho deles nesse vídeo aqui. Mas pode ficar tranquilo que aqui no canal é sem spoilers, a não ser quando eu aviso, eu coloco aviso de spoiler no vídeo. Então, se você nunca viu, se você quer entender melhor desse universo, vem comigo. Nesse vídeo em específico, eu não vou fazer sinopse individual dos filmes, porque basicamente os 4 filmes têm a mesma história. Um grupo de jovens comete um crime, resolve acobertá-lo de alguma maneira, né? Esse crime, em todas as histórias, impreterivelmente acontece no dia 4 de julho, no dia da independência dos Estados Unidos, que é feriado lá no país. E aí, um ano depois, nosso grupo de protagonistas começa a ser perseguido e morto por alguém que deixa um recado muito claro. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu tava lendo alguns textos, eu li por cima porque eu não gosto muito de ler textos e críticas falando sobre o filme antes de gravar para não me sentir talvez influenciado pelos textos que eu vi. E um dos textos que eu vi, né, o título era o seguinte: Novo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado não honra o legado do filme original. E o meu primeiro pensamento foi, gente, que legado? Porque, falando no geral, a gente tem 2 filmes mais ou menos, um filme muito ruim, uma série, né? Tentaram fazer um revival numa série que deu errado ali em 2021, durou uma temporada, ninguém assistiu, e agora a gente tem esse filme de 2025. Então, se você acredita que tem algum legado aqui, talvez esse novo filme de 2025 não seja pra você, mas a gente vai chegar lá. Vamos falar um pouquinho do de 1997, que é um filme que tem um elenco muito bom, mas por acidente, porque muitas pessoas desse elenco ficaram bem famosas depois desse filme. A gente tem o casal Fred Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar, que se conheceu nas gravações desse filme, mas só começaram a namorar, tipo, 3 anos depois. A gente tem a protagonista Julie James, vivida pela Jennifer Love Hewitt, que fez uma carreira sólida aí no cinema e na TV. A gente tem um Ryan Phillip, antes de conhecer a Reese Witherspoon, casar com ela, ter filhos. Agora ele que tá ensaiando um revival, tava numa série do Prime Video agora. Então é um cara que tem uma carreira aí de 30 anos. E Johnny Galecki, quase uma década antes do seu grande papel, o Leonard de The Big Bang Theory. Mas apesar desse elenco, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, um filme bem mais ou menos, pra falar a verdade. Eu acho que dessa tendência de slashers de jovens adultos que saíram ali na década de 90, ele é um dos mais fraquinhos. Principalmente porque ele tenta muito, ao mesmo tempo, apelar pra galera que gostava de Pânico e fugir do que Pânico era. É bom a gente levar em conta que esse filme foi lançado apenas alguns meses antes de Pânico 2, também de 1997. Então ele pegou ali meio que o intervalo entre os 2 primeiros filmes da franquia Pânico, e você vê que a ideia é a mesma, o espírito é o mesmo. Muito provavelmente a Sarah Michelle Gellar gravou esse e Pânico 2 ao mesmo tempo, porque ela aparece no outro filme. Só que nessa tentativa desesperada de não ser o que Pânico era, eu sei que vocês fizeram no verão passado, toma algumas decisões que, pra mim, são pelo menos questionáveis. Eu sinto que ele é um filme muito simplório, ele tenta ser muito simples na sua mecânica, e isso acaba atrapalhando, porque ele fica um filme muito esvaziado. Ele é um filme de poucos personagens, ele é um filme de poucos cenários, e aí a história fica rodando em círculos, e como tem muito pouca coisa pra acontecer, as sequências precisam ser alongadas, e algumas coisas aqui meio que não tem muito sentido, sabe? Tipo, uma coisa que tá lá e de repente desaparece. Ele é um filme que acaba por tentar ir de encontro às convenções do gênero, acaba fugindo um pouco do verossímil. Então, esse é um filme que você precisa assistir e voar bastante, e vou dizer pra vocês que a franquia só piora daqui, pelo menos nesse quesito. Ele é um filme que foge da violência. Muitas mortes, elas são meio que fora da tela, o filme dá um jeitinho de não ser tão violento assim. Eu acho que muito para fazer esse contraponto com o Pânico, é por isso que eu digo que aí ele tenta fugir. Ah, o Pânico é um filme muito violento, vamos fazer um filme que apele para uma audiência maior. Não sei se esse era o caminho. Esse era o único da franquia que eu já tinha assistido antes. Eu devo ter assistido esse filme pelo menos umas 2, 3 vezes antes de ter assistido agora pra gravar esse vídeo. E
ele é tão esquecível que eu não lembrava de nada da sequência final. Eu não lembrava que a sequência final se passava num barco, por exemplo. Isso é um detalhe muito importante. Eu não lembrava quem era o assassino no fim das contas. Então, esse é um filme que talvez ele seja lembrado pelos motivos errados. Porque todas as cenas dele que eu me lembrava eram justamente as cenas que foram zoadas em Todo Mundo em Pânico. What are you waiting for, huh? What are you waiting for? What are you waiting for? Que eu acho que consegue trazer bem o espírito desse filme. Pra vocês terem uma ideia, eu confundi o final dele. Eu não sei agora qual é o filme que tem um final que eu tava achando que era. Eu acho que é Lenda Urbana. Então, realmente, ele não é um dos filmes mais memoráveis. Eu acho que se você tiver que escolher algum slasher jovem adulto do final dos anos 90, a não ser que você ame muito esse aqui, você muito provavelmente vai optar por outras opções. Pra Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, eu dou 2,5 estrelas. E aí, um ano depois, vem uma continuação. Como era de praxe nessa época. Foi a mesma coisa com Pânico, né? O primeiro Pânico é de 96, o segundo é de 97. E aqui a gente tem o primeiro Eu Sei, em 97. E o segundo, que se chama Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, em 1998. Só existe um pequeno detalhe. O primeiro filme não deixa muitas pontas soltas para você fazer uma continuação. E os roteiristas aqui, você levando em consideração que o filme foi lançado, assim, um ano depois do outro, eles tiveram muito pouco tempo pra escrever uma história aí, botar ela pra gravar. E, cara, se a gente reclamou que o primeiro filme tinha coisas que não faziam muito sentido, nesse aqui você precisa voar bastante. O cenário desse aqui é uma ilha nas Bahamas. Você tem a adição de uma nova personagem, uma nova amiga pra Julie, interpretada pela cantora Brandy. Você tem o Jack Black num papel que ele não é acreditado, mas o mais estranho mesmo é que esse filme tem basicamente a mesma história do primeiro Scooby-Doo. Eu tava pensando nisso quando eu tava vendo o filme e eu li esse comentário no Letterboxd quando eu fui colocar minha nota. E é verdade, assim, não é muito diferente do primeiro Scooby-Doo. O que me incomoda nesse filme é que ele é um filme que acontece porque as protagonistas são muito burras. Um detalhe que sempre chama a atenção dos brasileiros, elas ganham essa viagem para as Bahamas porque existe uma promoção numa rádio que liga para elas e pergunta qual a capital do Brasil. Elas respondem Rio de Janeiro. Nós, brasileiros, sabemos que está errado. Mas o filme só revela isso no final do filme. A nossa protagonista, Julie James, olha para um globo terrestre de madeira, meticulosamente posicionado no meio de uma sala, e descobre Brasília. Brasília é a capital do Brasil. E assim ela descobre que ela foi parar em Bahamas por conta de uma armação. É esse nível do filme. Eu acho que o grande problema aqui... Primeiro que eu acho legal que o filme se rendeu. Falou assim, quer saber? A gente é realmente uma cópia genérica de Pânico, então vamos trazer coisas que funcionaram na outra franquia. Funciona. Aqui, esse filme, a gente tem mais violência, a gente tem algumas surpresas que fazem mais sentido. Só que nessa também de tentar surpreender o público, eles trazem um assassino que, cara... acaba tirando todo o sentido do resto que a gente viu e me irrita tanto, porque já é um filme meio burro, né, de protagonistas burras. Por exemplo, tem nesse filme, bem antes de Premonição 3, uma cena em que a nossa protagonista fica presa dentro de uma cama de bronzeamento. O assassino vai lá e coloca não sei como chama na sua região, mas aqui a gente chama de enforca-gato, que é aquele pedacinho de plástico ali com um lacrezinho e que prende, você tem que cortar para poder tirar. Os amigos dela chegam lá e tentam tirar ela de lá. Eles procuram uma tesoura, algo para romper o lacre? Não. Eles quebram a porta da cama bronzeadora. Vai lembrar, a cama bronzeadora é cheia de lâmpadas por dentro, né? Para poder te bronzear. Eles quebram a cama da tampa bronzeadora com um peso de academia, correndo o risco da menina sair toda cortada ali de dentro, porque um incapaz não conseguiu procurar algo para quebrar um lacre. Mas tudo bem. É daí para baixo o nível desse filme. Eu achei divertido. Tá, eu acho que ele é um filme divertido. Ele não faz nenhum sentido, como eu disse, mas dá pra se divertir. Não é tão bom quanto o primeiro, que também não era muito bom, mas eu me divirto, diferente do próximo, mas a gente vai chegar lá. Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, eu dou 2 estrelas. E aí agora a gente dá um salto pros anos 2000. Em 2006, teve uma continuação direta para vídeo chamada Eu Sempre Vou Saber O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Sim, esse título gigantesco. E aqui a gente já tá numa outra era de filmes de terror, uma outra era de filmes teen. Ele é um filme que ele é muito diferente dos dois primeiros. Não tem o mesmo elenco, não tem a mesma história, nem se passa na mesma cidade.
Então, não tem relação nenhuma com os outros, a não ser o título. E não, tem uma relação sim, também não vou dizer que não tem, mas não tem nenhum membro do elenco original. E é engraçado, porque esse, em teoria, é o último filme, né, de 2006, mas ele talvez seja o que envelheceu pior, porque ele tem algumas coisas que são muito características dos anos 2000 e que não funcionam nem um pouco hoje. Como, por exemplo, algo que eu chamo, deve ter um nome melhor, mas eu não sei, se você souber, me conta aqui nos comentários, de estética de videoclipe, que era um negócio que tinha muito ali nos anos 2000, em muitos filmes também, e muito propriamente em videoclipes, que era um estilo de edição que tinha muitos flashes, muitos cortes rápidos, e nesse filme aqui é usada a exaustão, eles acham que estão abalando. E cara, esse filme é muito ruim. O roteiro é ruim, os diálogos são péssimos, a fotografia é muito ruim. Ele é um filme que vem numa era em que se achava, que na verdade dá, né? Mas ali era muito no início do fazer cinema com câmeras digitais. Só que esse filme tem um problema que se chama falta de luz. Então o filme, ele é todo excessivamente granulado. Sério, é muito absurdo o quão granulado esse filme é. Parece sempre que ele tá em baixa qualidade, quando não é verdade. Eu assisti o filme numa cópia Full HD. E como eu disse, né, ele vem de uma nova era do cinema, e muito da inspiração aqui não é mais em Pânico, que já tinha ficado pra trás, né? O último filme da franquia Pânico foi nos anos 2000 e a franquia só vai ser retomada lá em 2011, 5 anos depois desse filme. As inspirações aqui claramente são Jogos Mortais, que teve seu primeiro filme em 2004, e principalmente Olhos Famintos, que inclusive inspirou o plot twist final, que eu acho que é a melhor coisa desse filme de longe. É a única ideia genuinamente, não dá nem pra dizer original, porque é realmente chupinhada de Olhos Famintos, mas que funciona aqui. Enfim, esse aqui eu não recomendo nem ver por curiosidade. Mas se vocês já estiveram no embalo, o que são mais 1h30, não é mesmo? Eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado, eu dou 1 estrela. Não, gente, eu não assisti a série de 2021, então a gente vai pular direto pro filme de 2025. Que tá em cartaz nos cinemas brasileiros. Como eu disse, tinha gente falando de legado, e não dá pra você falar de legado de uma série que tem críticas mistas, também não é 100% amada pelo público, que tem um filme péssimo, uma série que ninguém viu, não existe legado aqui. Mas, ao mesmo tempo, esse filme de 2025 faz muitas coisas que eu gostaria que fossem feitas em outras sequências de legado. Eu vi esse filme pensando muito no que foi feito num filme que eu detesto, que é Pânico 6, que é um filme que não consegue se desapegar dos personagens antigos, o que faz com que a gente não se afeiçoe pelos personagens novos, e também quebra regras simplesmente porque pode, o que não funciona pra mim. Franquias de terror e esses filmes, franquias no geral, os universos estabelecem regras meio que implícitas, às vezes bastante explícitas, com a audiência. Pânico, que é sempre, eu acho que a fonte de inspiração eu sei que vocês fizeram no verão passado, ela é muito regrada nesse sentido. As regras ficam muito explícitas pra gente, os personagens fazem questão de pôr essas regras pra gente em todos os filmes. E eu sinto que esses 2 últimos filmes, eles meio que quebraram as regras só pra dizer, olha, estamos quebrando as regras. E eu acho que isso meio que descaracteriza o que foi feito. Aqui, a gente tem as regras implícitas e o filme, e eu acho que é por isso que ele funciona muito pra mim, e eu fiquei surpreso dele funcionar, afinal vocês viram, eu não sou muito fã do resto. A diretora e roteirista, ela entende muito quais são as regras fundamentais de um filme de terror, quais são as inspirações de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e isso faz com que ela possa subverter e brincar e fazer tudo o possível, tudo o imaginável nesse filme. Primeiro, ela entende que os protagonistas, os nossos jovens que vão ser mortos uma hora ou outra, eles são estereótipos. São aqueles estereótipos claros de adolescentes que a gente vê em todos os filmes adolescentes há décadas, sabe? Uma coisa bem Clube dos Cinco. A gente tem um valentão atleta, a gente tem uma patricinha, a gente tem o humilde, a gente, sabe? Todos esses estereótipos que a gente tem em todos os filmes da franquia, eles estão aqui de novo. Em novos personagens, e são personagens que funcionam diferente do terceiro filme, por exemplo. Todos eles são carismáticos, e novamente, como a gente tem aqui uma pessoa que entende de filmes de terror, entende as fontes em que esse filme é baseado, as fontes que esse filme busca,
funciona muito bem. Como, por exemplo, existe uma regra meio que implícita em filmes de terror que tem a ver com a sexualidade da protagonista. Geralmente, em filmes de terror, qualquer personagem que faz sexo morre. E a gente tem não só uma protagonista LGBT, como uma protagonista sexualmente ativa nesse filme. Eu achei isso genial. Eu até fiquei na dúvida se ela ia sobreviver no final das contas. Esse é um filme também que sabe usar os personagens legado. O filme traz de volta Fred Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt. Eles têm uma ótima dinâmica aqui. E eles são muito bem aproveitados pela história. O filme consegue fazer com que a história caminhe para frente, pareça contemporânea, que é um detalhe importante, e dá a esses personagens do filme de 1997 a importância que eles merecem. O que eu acho que não é o caso, por exemplo, de Pânico 6, que eu citei aqui. Sério, eu me diverti muito no cinema. Eu achei que eu ia me divertir pelos motivos errados. Eu achei que ia ser ruim, eu achei que ia ser tosco. Mas eu acho que é isso. Ele entendeu. Cara, a nossa fonte é isso. Vamos trabalhar com o que a gente sabe e funciona. E, novamente, isso que eu falei. Não existe essa questão de honrar um legado se o legado não existe. Você pode criar um legado novo e é isso que esse filme faz. Porque traz esses personagens, não tem medo de matar, não tem medo de morrer, não tem medo de colocar os personagens em situações meio que inimagináveis, né? Eu acho que os primeiros filmes, e novamente, falando de Pânico 6, eles têm muito medo de tocar nesses personagens e aqui não tem pra ninguém. É um filme violento na medida certa, não fica escondendo as cenas violentas como os filmes anteriores. É um filme que tem um certo deboche que faz parte desse tipo de filme nessa época que a gente tá vivendo. Novamente, tem bons personagens, personagens que a gente quer torcer, personagens que a gente gosta. Eu não consigo odiar esse filme. E eu não consigo entender, eu consigo entender quem não gosta porque estava esperando algo muito mais próximo do filme de 1997. Mas na verdade, o que se tem aqui é a mesma proposta de lá para um novo público. E pra mim funcionou muito bem. E pra quem queria ligações com o filme de 97, esse filme coloca tudo o possível. Tem até cena no meio dos créditos e que dá uma dica aí de que pode vir uma continuação. Ah, e sem spoiler aqui novamente, mas esse filme tem 2 participações especiais de pessoas que fizeram parte dos filmes anteriores e que não foram mostradas em trailers, em nada. Então eu recomendo você ir no cinema e se surpreender. Particularmente, esse já é o meu novo favorito dessa franquia que eu nem gosto muito. Pra Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, de 2025, eu dou 3,5 estrelas. Bom, é isso, galera. Eu vou deixar aqui embaixo, como sempre, o link para você conferir onde os 3 primeiros filmes estão disponíveis, se eles estão disponíveis. Como isso muda, né, na época que você estiver vendo esse vídeo, acessa o link e dá uma olhada. Bom, em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo o meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas, a gente pode bater um papo sobre cinema, você pode me contar qual filme você quer ver aqui no canal e, claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí. Afinal, eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Se você fosse perseguido por um assassino pescador que usa um gancho no lugar da mão, o que você teria feito no verão passado? Me conta aqui nos comentários e até o próximo filme.